Você já leu a Bíblia e ficou com a sensação de que não entendeu nada? Ou pior, achou que o texto dizia uma coisa, mas depois percebeu que era outra totalmente diferente? Muita gente lê a Bíblia com um coração sincero, mas sem entender as regras de interpretação. Isso faz com que os versículos poderosos sejam usados fora de contexto, promessas sejam distorcidas e até doutrinas inteiras sejam criadas em cima de interpretações erradas. A verdade é simples. Sem a hermenêutica, a Bíblia pode dizer tudo e ao mesmo tempo nada. Mas quando você aprende a interpretar corretamente, cada versículo se torna vivo, claro, cheio de propósito. É como se Deus falasse com você de forma direta e sem ruído. No vídeo de hoje você vai descobrir o que é hermenêutica bíblica e por que ela é o antídoto contra as interpretações erradas. E também você vai aprender as regras que todo estudante da Bíblia e pregador precisa aprender. O meu nome é David Oliveira e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Então vamos lá aprender o que é hermenêutica. Como você pode ver, hermenêutica é a ciência e a arte da interpretação especialmente aplicada à Bíblia, que é a palavra de Deus. Ou seja, ela busca descobrir o significado original pretendido pelo autor, né, que é Deus, e o agente humano que foi inspirado para escrever aquele texto. Então, esse é o significado de forma simples do que é hermenêutica. Ela sempre tem a intenção de descobrir o significado pretendido do autor bíblico. Então, vamos lá saber quais são os objetivos da hermenêutica. O propósito dela é descobrir o sentido original que o autor quis transmitir, como você aprendeu, antes de aplicar a mensagem para os dias atuais. Ou seja, um texto bíblico, ele não pode significar hoje o que nunca significou ontem. Essa frase aí é daquele livro Entendes o que Lê, de Gordon Fee. Então veja como é importante. A hermenêutica ela vai determinar justamente a maneira que você vai transmitir para os dias de hoje o sentido original do texto. Mas você só consegue descobrir quando você aplica as regras da hermenêutica de forma correta. Então muitas vezes a gente tem o costume de abrir a Bíblia e ler sem entender de fato o que o autor quis comunicar para o seu público, né, original, para o destinatário daquele livro, daquela carta ou daquela mensagem. Então, lembre-se disso, que o objetivo da hermenêutica é sempre tentar descobrir o sentido original que o autor quis transmitir. Então vamos para a primeira regra básica da hermenêutica, que você já deve conhecer se é estudante da Bíblia ou se é um pregador iniciante. Você precisa entender sobre o contexto. Nunca se pode interpretar um versículo de forma isolada. O sentido deve ser extraído do contexto imediato, que são os versículos que vêm antes e depois, do contexto do capítulo, tanto do livro ou até da Bíblia por inteiro. Então, quando você escolhe lá um capítulo para estudar, você tem que prestar atenção nos capítulos anteriores, como também no livro como um todo. Essa aqui é a regra primária da hermenêutica. Um texto muito conhecido é Filipenses capítulo 4, verso 13, onde é que Paulo fala que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você pegar só o versículo 13, você vai dar a entender que Paulo está falando ali de promessa de sucesso. Não. Mas quando você vê os versículos anteriores, você vai ver que Paulo fala de contentamento em toda a situação e não sobre poder ilimitado, ou seja, o sentido de possessão. Então veja aqui a importância da primeira regra do contexto em relação quando você estiver estudando um texto bíblico, tanto para pregar, como também para uma aplicação pessoal. A segunda regra é o sentido literal do texto. O primeiro passo é entender o texto no seu sentido natural e gramatical, salvo quando há claras figuras de linguagem ou símbolos. Ou seja, quando a gente está estudando algum texto bíblico, você vai se deparar tanto com a linguagem literal como com a linguagem figurada ou algum símbolo. Veja esse exemplo. Quando Jesus diz,
Eu sou a porta, em João 10:9, não devemos entender literal, como Jesus fosse uma porta de madeira, mas aqui é um sentido simbólico, ou, melhor dizendo, figurado. O que o texto está querendo dizer é que quando Jesus se refere que ele é a porta, ele está dizendo que ele é o acesso ao reino. Então, como a gente descobre isso? É quando você coloca a segunda regra do sentido literal em prática. Então, quando você estiver estudando ou lendo a Bíblia, você tem que ler de forma atenta para poder descobrir o que é literal e o que é figurado, tá certo? A terceira regra é a regra do histórico cultural. É preciso considerar o contexto histórico, geográfico e cultural da época em que o texto foi escrito. Por quê? Porque cada público ele tem um contexto totalmente diferente, seja geográfico, cultural, para a época que foi escrito. Então, muitos costumes não é como o nosso do século 21. Veja esse exemplo. Quando Jesus lava os pés dos discípulos em João 13, ele está realizando um gesto de humildade comum no contexto da hospitalidade oriental. Ele não está estabelecendo um ritual obrigatório. Por quê? Porque esse ritual pertencia ao contexto oriental e não para o século 21. Então você tem que entender que esse contexto aqui, ele é ideal para aquelas pessoas que o texto foi escrito, ou seja, os destinatários primário. Então, quando a gente tem que ler um texto, estudar, a gente tem que estabelecer também essa terceira regra. É quando a gente estuda o contexto histórico-cultural. Você vai aprender sobre aquele povo, os costumes, os hábitos, a tradição em si, qual era as características fundamentais daquele povo, o que o povo fazia, o que deixava de fazer. Você vai ter que estudar aquele povo, porque eles tiveram prioridade, no caso, né, receberam a palavra como destinatários primários, tá bom? Então, a quarta regra é a regra dos gêneros literários. É algo que a gente vê que é muito comum acontecer. Os estudantes da Bíblia, os iniciantes, ele entender o livro de Salmos e querer aplicar quando estivesse lendo uma carta do apóstolo Paulo. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque o gênero literário é totalmente diferente de um livro para o outro. E é aqui que a quarta regra da hermenêutica vai nortear o estudante da Bíblia e também o pregador. Cada tipo de texto, seja ele poesia, narrativa, profecia, epístola e também apocalipse, exige um método de leitura diferente. Por exemplo, o livro de Provérbios traz princípios gerais que não são promessas absolutas, ou seja, o texto que você lê de Provérbios, se você executar ali quando for ensinar, você não pode ensinar dizendo que ali são promessas absolutas. Se você fizer isso, vai acontecer. Por quê? Porque são princípios gerais. E um exemplo disso é Provérbios 22 e o verso 6 que diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Isso aqui é um princípio geral, é algo que deve ser feito, mas não é uma promessa absoluta, que toda criança que for ensinada no caminho que deve andar, não vai acontecer que ela venha se desviar, né, do caminho, como fala o texto. Então veja que aqui é uma regra de sabedoria e não uma garantia infalível. Então como descobrimos isso? Descobrimos porque o gênero literário vai me ajudar a interpretar cada livro da Bíblia Sagrada. Então, quando você estiver estudando uma história, lembre-se que ali é uma narrativa. Quando você estiver lendo um salmo, lembre-se que ali é um salmo poético. E as interpretações, quando você vai aplicar no devocional, numa escola dominical ou numa pregação, ela é totalmente diferente. Se você quiser aprender mais sobre gênero literário, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo totalmente explicativo para te ajudar a como entender os gêneros literários da Bíblia Sagrada. Se você é um estudante sério da Bíblia e um pregador, você tem que aprender. Não no caso, é impossível você conseguir uma boa interpretação sem entender
os gêneros literários. E a quinta regra, né, básica, é a regra da harmonia das escrituras, que é chamada de analogia da fé. A Bíblia, ela não se contradiz, tá? Em sua mensagem central. Um texto difícil, ele deve ser interpretado à luz de textos mais claros. Por exemplo, quando você vê um texto muito truncado, que é difícil de interpretar, você sempre vai se utilizar de uma concordância, né, paralela para achar outro texto claro que venha da base para esse texto tão difícil que está sendo interpretado. Isso aí é chamado de harmonia das escrituras. Veja um exemplo muito claro. Tiago fala de justificação pelas obras no capítulo 2, o verso 24, enquanto Paulo fala de justificação pela fé em Romanos 13, 28. Na primeira leitura, talvez você vai dizer, oxê, a Bíblia está se contradizendo, mas não. A harmonia está em que Tiago fala da fé que se manifesta por obras, mas não da salvação pelas obras. Então você percebe que quando você lê o contexto e entende a intenção do autor, há uma harmonia na Bíblia Sagrada. Então aqui foi a quinta regra da hermenêutica, tem outras, né? Mas você aplicando essas 5 regras, você já vai ler a Bíblia ou estudar de forma diferente e ter um significado fiel das Escrituras Sagradas, tá bom? Aqui na descrição eu vou deixar 2 vídeos muito importantes, que é uma aula completa sobre homilética para você aprender a pregar e também sobre contexto, porque é muito importante você entender o contexto de um texto que você está estudando. Eu espero que você tenha gostado desta aula, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo. E eu espero você no vídeo de gêneros literários.